De todas as injustiças que eu li sobre a live flopada do Lula, porque sim, flopou, a pior foi dizer que a audiência foi baixa por culpa da falta de habilidade da equipe de comunicação para ser efetiva na era digital. Muita gente falou que foi uma live da era analógica, que o formato estava analógico. Isso é muito injusto, sabe por quê? Porque não existe mais distinção entre padrão TV e padrão internet na comunicação e no marketing político de hoje. A comunicação do governo está horrível, sim, no geral, e eu acho que eu sei por quê. É porque nenhum profissional sério, ético e democrático, e acredito que nem o próprio governo, espero, vai se submeter a fazer o que precisaria ser feito. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e o seu comentário, que é sempre muito importante, mas vamos lá. Ontem eu não tive tempo de ver a estreia da live do Lula. A curta live de 32 minutos, já começa errado, porque live tem que ser longa. Eu só disse que era injusto dizer que o Lula estava imitando o governo anterior, porque o Café com o Presidente, as lives semanais dele, existia desde 2005 pelo rádio, já que pela internet seria impossível com a tecnologia da época. Eu vou discordar aqui de algumas leituras que eu encontrei, dizendo que foi uma live ruim por não ter a espontaneidade, o olho no olho, intimidade com o espectador, ou até falta de cuidado técnico que o presidente anterior usava para fingir que era uma coisa amadora, que era ele ligando a câmera sem nenhuma estrutura por trás e falando. Não é aí que pega. Os podcasts hoje são tecnicamente cada vez mais parecidos com a televisão e fazem sucesso. Qualquer youtuber médio investe em luz, investe em microfone, investe em câmeras, em mesa de edição. A live não pecou pelo formato. É preciso entender a diferença de perfis. Bolsonaro, fingindo que era o outsider, o cara do pão francês murcho com leite moça, usava a pobreza estética como apelo populista. O Lula, presidente pela terceira vez, pareceria um demagogo barato se copiasse o formato. O Bolsonaro postava foto comendo espetinho todo sujo de farinha, usava camisa de futebol e chinelo, e o eleitorado dele se identificava. Já o Lula foi presidente 2 vezes, não faz sentido fingir que é pobre. E tem também um elemento de preconceito, de xenofobia que favorece o ex-presidente. Por mais que ele seja grosseiro no linguajar, na higiene, nos trajes, o ex-militar de olhos verdes pode, nesse país preconceituoso e xenófobo. Já o retirante nordestino que chegou de pau de arara no sudeste, esse não. Tem gente que não se conforma nem de ver uma pessoa com esse perfil chegando à presidência. Mas voltando à live, eu não vi problema no formato. O Marcos Uchoa conduziu com informalidade. O Lula é um comunicador experiente, também não me pareceu desconfortável. Foi um podcast como zilhões que existem no YouTube. Os problemas ali eram outros, os mais óbvios. Divulgação foi ruim, o horário foi ruim, uma terça-feira, 8h30, na manhã seguinte ao Dia dos Namorados, parece boicote. Não é o melhor horário para fazer recorte, só é um bom horário para pautar a imprensa. Se tiver uma bomba qualquer lá na live, que também não foi o caso, os assuntos eram protocolares, bem assessoria de imprensa mesmo, o que me remete à dificuldade de se fazer marketing político eficiente com responsabilidade ética nos dias de hoje. Se você não sai da bolha de vez em quando para ver o que está acontecendo, talvez não saiba. A campanha eleitoral para 2026 já começou, ou reformulando, a de 2022 nunca acabou. No submundo dos grupos de WhatsApp, as fake news continuam soberanas. É um Brasil paralelo povoado de pânico moral, mostrando um governo onde nada, absolutamente nada, está dando certo. E onde o Bolsonaro está longe de ser um defunto político, muito pelo contrário. Nós temos aí uma parcela expressiva da população brasileira indignada com a prisão dos golpistas. Tem gente que diz que mesmo se o Bolsonaro se tornar inelegível, ele abriu os olhos do povo e por isso é mito. Eu não vou deixar o link, mas tem pelo menos um vídeo bombando no TikTok falando exatamente isso. Eles continuam acreditando, mesmo hoje, que golpe mesmo foi a vitória do Lula. E do ponto de vista de comunicação social, enquanto campo de estudo, campo de formação, não há muito a ser feito. É um movimento que opera nas sombras, em lugares fechados, ou quando acontece em lugares abertos, como o TikTok, só é percebido por quem está fora da bolha quando o estrago é muito grande, quando a calúnia já se espalhou. E o que fazer?
Botar numa agência de checagem? Quem vai ler? Criar perfis dentro do próprio TikTok, por exemplo, para rebater? Também não vai atingir as pessoas. Porque a gente está falando de comunicação social, com seus limites éticos e seus padrões de linguagem, contra instintos primitivos, como a nossa tendência humana à indignação coletiva, por exemplo. Instintos esses usados por grupos que não têm qualquer ética para nos explorar, nos usar ou simplesmente obter nossa atenção. É óbvio que a extrema-direita não é o objeto primário dessa minha crítica, ela está no segundo andar, ela está sob um guarda-chuva. Que guarda-chuva? Você, minha amiga ou meu amigo que me prestigia com a sua audiência sabe, o guarda-chuva das empresas bilionárias de tecnologia que tem faturamento maior que o PIB de muitos países e que estão destruindo as democracias sem qualquer constrangimento, porque é só o lucro que interessa. As lives do Bolsonaro tinham audiência pela mesma razão que o Bolsonaro se elegeu. Ele sempre usava o discurso de ódio, usava o nós contra eles. Ele é um fenômeno da internet, como o crescimento da extrema-direita, porque desde que surgiram as mídias digitais, a indignação e o ódio são as maiores fontes de audiência da internet. Quer dizer, a pornografia é maior, mas ela é banida das grandes redes porque assusta anunciantes, mães e pais, então não vale. Voltando, a extrema-direita está crescendo no mundo às custas do nós contra eles. Imigrantes estão roubando nossos empregos e acabando com a nossa cultura. As mulheres estão querendo transformar os homens em seres submissos. A comunidade gay quer destruir as famílias. É o mesmo discurso no planeta. Nas lives do ex-presidente, eu me lembro bem, até para dizer meu governo construiu uma ponte, ele tinha que dizer antes: essa mídia podre, essa Globo lixo, me calunia. Tô com o jornal na mão, Cadê a ponte que eu construí? Que mudou a vida de um monte de gente em Santa Maria do Leitão Capado. Entende? Primeiro o ódio, depois a ponte. Veja que eu não estou falando jamais que é isso que o Lula precisa fazer. A comunicação dele está muito ruim, sim. Mas eu estou mais dividindo com você uma enorme preocupação do que propondo saída. Porque eu não conheço saída ética para esse problema. Essa é uma discussão que jornalistas, analistas políticos, pessoas ligadas à comunicação, especialistas em internet estão debatendo há anos. A humanidade não foi biologicamente programada para viver em grandes grupos urbanos. Na nossa estrutura biológica, somos primatas com reações inconscientes desenvolvidas ao longo de milênios para nos tornar eficientes e viáveis num outro tipo de mundo. Um mundo onde um pequeno grupo tinha que se unir, porque senão um outro pequeno grupo vinha para cima do seu grupinho com pau e pedra e tomava a sua comida. Quando você vê uma multidão em coro entoando canto racista em estádio em 2023, você está vendo como o homem dito civilizado pode ser cruel e primitivo. E se isso acontece num país europeu branco, onde o imigrante árabe ou africano é apontado nesse momento como inimigo pelo seu político, ou no seu grupo de WhatsApp, ou app do gênero, isso ganha camada de reforço, de desinibição e faz a gente retroceder na civilidade. E é o que está acontecendo. Então esse é o dilema. A gente lutou muito e quase perdeu para se livrar do retrocesso civilizatório. Mas o retrocesso civilizatório é alimentado por forças muito maiores do que a gente e quase inimputáveis, porque são absurdamente ricas. Para minha sorte, eu não estou na equipe de comunicação do Lula, porque a não ser que realmente a economia deslanche, a ponto do mercado ficar feliz, e a não ser que esse deslanchar chegue até a ponta, aos milhões de miseráveis, aos milhões de endividados, melhorando a vida das pessoas, forçando o Congresso a baixar a bola, eu não vejo solução para o problema da comunicação, que é o meu tema de hoje. Porque o que funciona, o que precisa ser feito, eu não aprovo. É aquela grosseria, aquela gritaria, aquele ódio, aquela boca espumando, intolerância, preconceito, polêmicas. Sugestões aí no comentário serão bem-vindas. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário que tanto soma, lute pela democracia.